E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente tem um depoimento muito importante que é do Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES, ex-ministro de Comunicações. Ele apresenta uma análise sobre as perspectivas para o Brasil após essa reforma da Previdência. Ele está bem otimista. Vamos conferir? Depois a gente comenta um pouquinho. Tá certo. Ele fala muito mais como especialista em economia do que como responsável, empreendedor responsável do projeto Foton. O Roberto Queiroz me pediu, há poucas semanas atrás, para fazer um comentário sobre o que esperar da economia brasileira nesse resto de ano e principalmente nos próximos 2 ou 3 anos. E eu disse a ele que eu precisava, para poder fazer algo com consistência, esperar o resultado da votação da reforma da Previdência. Por uma razão muito simples. Entre os vários problemas da economia brasileira, depois que se iniciou essa recessão tão forte que vivemos, a questão da Previdência e a questão fiscal, né, por tabela, precisava ter uma solução, porque senão nada mais que o governo pudesse fazer, por mais certo que fosse, teria um impacto relevante para recolocar o Brasil numa economia, numa rota de crescimento. Estou fazendo essa gravação hoje, no domingo, porque a questão da Previdência, surpreendendo todo mundo, é hoje o que nós chamamos de done deal, é uma coisa já feita, o resultado final é muito bom, muito superior ao que se esperava, e um ponto importante para ser considerado quando se olha para frente é que a sociedade brasileira, na sua maioria, entendeu que essa questão tinha que ser resolvida de uma forma definitiva. As observações nos jornais hoje falam de uma paz, né, nas ruas, porque realmente aquilo que, pelo menos a esquerda, esperava de uma grande movimentação popular contra a reforma da Previdência não aconteceu. Então, dada essa reforma, nós podemos olhar para frente com um grande otimismo, né? Uma volta do crescimento econômico não é uma volta, dizer assim, ainda consolidada, porque o que a economia vai voltar a crescer é o que ela perdeu nesses anos de recessão, né? O PIB caiu 7%, o PIB hoje é 7% menor do que era quando a presidente Dilma foi eleita, e outros setores, esse hiato que nós chamamos, é muito maior. O setor de transporte claramente tem um dos grandes hiatos, né? Apesar da recuperação dos últimos meses, né? Nós estamos muito longe daquele mercado de caminhões que tivemos aí na virada da década. Com essa recuperação cíclica, ao longo dos próximos 3 anos, vamos dizer até o final do mandato do presidente Bolsonaro, podemos esperar um crescimento de 3% ao ano. De maneira que vamos levar uns 2 anos e meio para nós voltarmos ao PIB de 2014 e mais um ano e meio para que realmente aí o crescimento seja positivo em relação a essa referência. O problema é que quando nós fazemos a conta do crescimento econômico nos últimos 7 anos, é um desastre, né? E, portanto, o que nós economistas chamamos de recuperação cíclica é o que deve ocorrer daqui para frente. E nessa recuperação cíclica, o crescimento deve ser maior do que o que chamamos de crescimento potencial, né? Exatamente por causa que tem essa perda de atividade econômica que se recuperará de uma forma mais violenta. E, certamente, um dos setores que vai ter uma recuperação bem forte
é o setor de transportes, porque nós tivemos queda de consumo, queda de investimento, queda de atividade econômica, né? Então eu vejo para os próximos 3 anos, a partir desse dado novo, que é a reforma da Previdência, um cenário extremamente positivo e que vai ganhar consistência ao longo dos próximos meses, né? É evidente que, pela minha profissão, eu sou obrigado a fazer uma leitura mais antecipada das coisas, mas os consumidores, as empresas vão levar talvez até o fim do ano para consolidar essa imagem mais positiva. Um abraço, Roberto. Bom, acabamos de ver o que o Luiz Carlos está prevendo para o Brasil. Ele está bastante otimista, prevendo uma retomada, que esse era o start que precisava, né? Ele não está entrando nesse momento aqui no mérito de detalhes da reforma da Previdência, se ela está perfeita, se é isso mesmo, se precisa mudar aqui ou ali. Ele está dizendo que a importância da reforma da Previdência está bastante clara para a retomada da economia, para a normalização da atividade econômica do Brasil e repassar para frente o nível de confiança, né? Ou seja, ele está pensando nisso, que a gente vai começar a perceber esses efeitos em alguns meses, talvez final do ano, 2020, é onde deve apresentar os sinais mais evidentes de retomada da economia, segundo o Mendonça. Nós estamos aqui no final de julho para início de agosto, então ele prevê que o segundo semestre vai mostrar também outros sinais como consequência dessa aprovação até rápida do projeto da Previdência. Mas volto a dizer que ele não entra no mérito da qualidade da reforma ainda nesse momento. Então, um ponto que ele falou que chamou a atenção é com relação ao mercado de caminhões, né? Que sofreu muito, né? Com esse 7% de queda do PIB, desde o início do governo Dilma até hoje, né? E que teve que ele chamou de hiato e que foi muito mais acentuado no mercado de caminhões, que a gente viu, né? O mercado caiu de 190 mil unidades ano para 40. Quer dizer, aí a gente fala 180, 190, se considerar também todos os veículos de transporte de carga, tá? Os levinhos, os comerciais leves e caminhões mais especificamente, tá? Mas realmente a queda foi brutal, né? E isso o mercado sente tanto porque está tentando retomar as coisas agora, mas não é no ritmo em que a retomada vai ser num ritmo muito mais lento do que foi a queda, embora vá terminar talvez um pouco mais cedo, tá? Eu não acredito que vai levar, como já ouvi, vai levar 10 anos para retomar os níveis que a gente tinha anteriores, tá? Acontece que, nesse caso específico, o perfil do mercado vai estar diferente, tá? A demanda por caminhões vai ser alterada. Então, não vão se comprar daqui para frente o mesmo perfil de veículos que se compravam antes da crise. É isso que eu queria deixar para vocês. E que tipo de veículo que vai ser comprado, que você acha? Por causa, olha, a alteração da legislação, a próxima chegada de Euro 6, isso vai tudo alterar o perfil do que se consome. Não é simplesmente uma análise por número de caminhões, mas por capacidade de carga. A soma da capacidade de carga vai determinar o perfil desse veículo, desse equipamento de transporte. É um bem de produção. Bom, a gente vai lembrar que essa queda do mercado de caminhões, que foi bastante acentuada, a indústria sentiu, e sentiu forte. Obviamente que todos os grandes players, eles continuam no mercado, né? Ninguém desistiu, com exceção da Ford. Todos os grandes players, com essa exceção. Exatamente, né? porque, mas aí são outras razões, né, inclusive. Mas está todo mundo aí, beleza, alguns diminuíram suas operações, a gente viu uma redução muito grande em determinados investimentos, atrasaram o desenvolvimento de produtos, né, estão investindo muito menos em marketing,
sabe? Tem uma série de ações que foram reduzidas, equipes encolheram, demissões em massa aconteceu na indústria. É uma tendência normal, ou seja, é explicável isso, né? Ou seja, muita gente está sendo demitida e a vaga não está sendo reposta. As atribuições estão sendo redistribuídas entre os sobreviventes nos quadros funcionais. E quem sentiu bastante, que a gente observa, são os importadores, né? Aquele monte de chinês, lembra que apareceu tudo de uma vez, começou a proliferar aqui, ali, nossa, vai ter essa marca, vai ter aquela, quase todo mundo foi embora. Não. Sabe, quem ficou e que tem uma boa expectativa de agora em diante, principalmente com o apoio da matriz, a própria Foton, representada pelo Mendonça. O Mendonça, ele está de olho nessa retomada do mercado, para em cima disso determinar o ritmo de operação da sua empresa. Tá certo? O Luiz Carlos, que é, vamos dizer assim, o guru do setor nessa questão, ele está cuidando ele é presidente do conselho da empresa, tá certo? É onde ele quer ficar agora, até pela idade avançada, tá? Embora preserve toda a sua lucidez, né? É uma pessoa que é sempre bom a gente ouvir, tem sempre alguma coisa nova para nos dizer, né? Para acrescentar. E a operação propriamente dita está sendo conduzida pelo Ricardo Mendonça, seu filho, né? Que tem planos, está aumentando a rede, está fazendo novas aquisições e vai ter algumas surpresas aí em breve, tanto em termos de rede quanto em termos de produto. E a gente precisa só esperar um pouquinho para até poder contar isso para vocês, tá? Vai ser surpresa, tem novidades boas aí, chegando. Verdade. E tem, acho que, mais um ponto interessante, né? Viu, Taco? Não estou adiantando, só estou mencionando, mas não estou, sabe? Estou falando do milagre, mas segurando o santo, tá certo? Estou sendo bonzinho e cumprindo o que eu prometi a vocês. E outro ponto que eu acho que é bastante interessante, nós falamos, né, das grandes montadoras, das tradicionais que estão aí, que sobreviveram a esse soluço enorme do mercado, mas também, por exemplo, uma BYD, que já está aqui há alguns anos no Brasil e que ainda precisa, né, ainda sente algumas dificuldades de desenvolvimento de mercado, até por uma questão de produto, de preço. Eu acho que eles... Olha, aí eles vale um desenvolver, comentário. eles têm vale um Higer. comentário. Pois assim, a parte elétrica é onde entra a BYD. BYD está oferecendo um produto que tem muita qualidade, mas ninguém sabe do que se trata. A empresa não se comunica adequadamente no mercado, não tem um marketing que atenda de forma conveniente às suas próprias necessidades. É uma questão da cultura chinesa. Os profissionais de marketing não são gerados na própria China, né? Eles começam a aparecer nas empresas chinesas a partir dos contatos que essas empresas estão tendo com mercados de exportação. Certo? Porque o marketing é a cultura de economia ocidental, não é a cultura chinesa, né? Por razões óbvias. Então, aí aqui no Brasil, eles estão demorando talvez um pouco mais do que poderiam para assumir uma postura mais proativa nessa linha, porque ninguém sabe ainda do que se trata, qual é a tecnologia, o que eles fazem, que ganhos podem trazer. Só se sabe que o veículo elétrico deles, inclusive, é muito caro, 3 a 4 vezes mais caro que o equivalente a diesel. Agora, se a proposta é jogar para o futuro, a comunicação precisa falar alto com o mercado. A gente vê essa dificuldade até entre colegas jornalistas, né, que não conhecem nada da marca, ainda tem dúvidas com relação ao produto, ao projeto BYD no Brasil, né? A gente, ou a gente outro, já tem algum, né, contato mais com eles. Por uma questão pessoal ou particular, assim, de uma coisa ou outra, você pode dizer algo a mais, mas a maioria, tá, os coleguinhas jornalistas, carecem de conhecimento, de informação sobre a empresa, como também sobre a Higer, que está aparecendo aqui agora. Nós estamos, inclusive, com mais informação, novas informações sobre a Higer. Sim, você pode acessar o www.mted.com.br. Lá tem uma nova matéria sobre a Higer, mais uma entrevista que eu fiz com o Marcelo Barella, que é o diretor para a América do Sul da Higer Bus. E ele está falando no desenvolvimento do mercado de vans aqui no Brasil. Ou seja, a partir do final desse ano,
a Higer vai importar 2 unidades para início de testes, homologação, porque eles querem desenvolver esse mercado no Brasil e vai ser um mercado, eles vão atender o mercado geral. Diferente do mercado de ônibus, que eles já explicaram que querem, naquela primeira entrevista que eu fiz, que eles queriam atender mercados específicos, por exemplo, shuttle de aeroporto, BRT, enfim, atendendo operações específicas em contratos específicos. O negócio de van deve ser mais proliferado pelo Brasil, van mais elétrica difundido. É um outro perfil de approach ao mercado, um outro perfil Vai de ter cliente. diesel também, viu? Certo? Vai ter diesel, vai ter elétrico. A própria Foton tem planos de trazer vans para cá, não elétricas ainda. Certo? A BYD tem uma van elétrica, a T3, que eu andei nela, conheci, parece um excelente produto. Né? A essa altura está mais voltado para carga. Né? Então, mas vão vir novidades aí. E ainda sobre Higer, eles já estão procurando um local, um terreno ali no Rio de Janeiro, provavelmente na própria capital mesmo, para a instalação da fábrica de ônibus. E não é só chassi, tá? Lembrando que é ônibus monobloco. Isso aí vai trazer novidades, tá? Tem certos esqueletos nos armários da indústria de ônibus no Brasil que vão sair assim, chacoalhando o osso quando se fala nessa história de ônibus monobloco. A Mercedes já tentou uma vez, durou um certo tempo e depois fechou, até por pressão da indústria de carroçamento. Agora, isso daí é uma novidade. É um padrão no exterior muito forte, ok? Europa, Estados Unidos, Ásia. E o Barala já falou, né, que isso é uma aposta dele, que ele acredita que o mercado deve desenvolver para esse lado e que, inclusive, encarroçadoras, como a própria Marco Polo, teria condições de desenvolver o próprio chassi. Isso vai depender de custo, benefício e custo operacional. Se mostrar que o produto é viável, é mais viável em determinadas aplicações, não tem o que segure. E só mais uma sobre a Higer, eles já estão em negociação com representantes para abrir concessionárias no Rio de Janeiro e em São Paulo. Tchan, 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 tchan. Teremos novamente, em breve, mais novidades sobre esse assunto. Continuamos a postos. É isso aí. Por hoje é só, pessoal. Falou. Tchau. Valeu. Até a próxima. Continue nos prestigiando aqui. Gostamos muito de ter vocês por perto. Já prometemos para vocês aquela entrevista com Jefferson Ferrares, diretor de marketing e vendas vans da Mercedes-Benz, e vamos cumprir em breve, tá? Também, olha, essa semana tivemos 2 pedidos no YouTube, né, em comentários, pedindo para a gente falar sobre Ford Caminhões, mas esse vídeo já está longo demais, a gente vai gravar as novidades que nós temos logo mais. Logo, logo teremos novidades sobre Ford. Tchan, 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 Falou! Que está uma bagunça, por sinal, tá? Até agora. Tchau!